vocês, me arriscaria a dizer, você, Diego, com toda a tua experiência, com todo o seu tempo de Valência, com toda a importância, é bom que as pessoas se lembrem que o Diego era o titular do Mano Menezes. Ele era o titular do Mano Menezes. Até o final da coisa, ele era titular da seleção brasileira. Um goleiro de primeiríssima linha do futebol mundial. Primeiríssima linha do futebol mundial. Jogou jogos importantíssimos dos campeonatos europeus. Eu diria a vocês que eu não vi nenhum jogo nessa primeira rodada de quarta de final de Champions que fosse mais emocionante ou talvez até tão bem jogado quanto esse clássico de ontem. Você concorda, Diego? Eu concordo e, assim, a gente, né, estamos já na rotina de entrevistas e é engraçado como todo mundo tem a mesma opinião, né? E eu acho isso muito bom pro futebol, porque às vezes também o futebol brasileiro foi muito criticado, né, por tecnicamente ser não comparável com o futebol da Europa. É lógico que a gente sabe que os campos também lá ajudam muito, os climas, né, dos países, enfim. Mas pela situação daqui dos campos, do calor, os dois times, o futebol que apresentou, eu acho que as pessoas que assistiram o jogo conseguiram ver um grande jogo e ver também que o futebol brasileiro tem qualidade, né? Você vê, taticamente, foi um duelo... dificilmente você vê jogos taticamente tão bem feitos como o Palmeiras e o Flamengo fez, né? O Palmeiras jogando talvez num desequilíbrio nosso, a gente tentando atacar ali as dificuldades do Palmeiras, pressionando, enfim, foi duas características diferentes, né, dos times, mas que fizeram com certeza um grande jogo, uma grande final. Conseguimos o título, mas o Palmeiras tem um grande time e eu tenho certeza que vamos nos encontrar durante essa temporada ainda num futuro próximo. Olha, o Kleber vai fazer a pergunta agora, mas eu vivo atormentando a vida do Caio. O Júlio sabe disso, o Rogério Ceni sabe disso, você também sabe. Eu vivo atormentando a vida do Caio, brinco com uma história de... Estava em Capri e o torcedor ali do ladinho de Nápoles, e aí eu... Minha área. A área dele, né? Aí eu conversando com o garçom, eu falei, você lembra do Caio? Ele falou assim, lembro que um dia ele fez um gol. Uma maldade sem tamanho, né? Eu lembro que um dia ele fez um gol, o garçom. Você ri, falei, né, Rogério? não faça isso. Eu falei, grava aqui que eu vou levar pra ele. Grava aqui que isso aqui eu tenho que levar pra ele. Vocês dois, têm a exata noção de quantas vezes Flamengo e Palmeiras e Flamengo tinham decidido títulos? Eu acho que uma. Uma única vez, em 1999, o Palmeiras vinha de ser campeão da Libertadores. Eu fiz a narração dos dois jogos. Um time absolutamente espetacular. Vamos lembrar alguns jogadores? Nossa. Marcos, Arce, Júnior Baiano, Alex, Asprilha, Paulo Nunes, mas gente, Ivair estava também. Acho que nesse jogo já tinha saído. Bom, 2 jogos, 13 gols em 2 jogos. Então é a recuperação do Caio comigo, porque quando eu fui ver isso, e eu narrei os jogos e não lembrava, Diego, não lembrava, Rogério. Primeiro jogo, 4-3 Flamengo no Rio. E segundo jogo, 3-3 em São Paulo. O Caio fez 3 gols, rapaz, nos 2 jogos. Foi a maior decisão da vida dele, não foi, Caio? disparada. Você tá zoando? Primeiro pelo tamanho do adversário, né? Pelo respeito que eu tenho. Você acha que eu fazia 3 gols em 2 finais de campeonato? Mas não vou deixar de maldade. O Romário era jogador do Flamengo até as quartas de final. Não jogou semifinal e final e foi artilheiro do campeonato. Era Mercosul. Mas isso não é maldade, é o Romário. É a mesma coisa que você comparar os caras atualmente com o Messi e com o Cristiano Ronaldo. Para brincar, eu gosto demais do Caio, mas viu perturbando o Caio com isso. Kleber, vamos lá. Mas um dia tinha que fazer um gol, né? Cara, pô, de noite é que você não viu. Sabe o que ele falou pra mim? Igual. Você ele não perde. Igual. Não, cara, ele não perde a linha, não. Quando eu falei isso pra ele na transmissão ontem, o Rogério, vocês estavam jogando, ele falou assim: é porque até o Romário jogar nas quartas de final, eu jogava pra ele.
Exato. Aí ele não jogou semifinal e final, resolvi jogar pra mim. Olha só! Olha só o que eu tenho que ouvir. Essa humildade é que marca... Você nunca me ouviu falar isso. Você falou ontem na transmissão, Você cara. que tá tornando público, eu falo de brincadeira. Não, tinha dezenas de milhões de pessoas assistindo o jogo ontem, você falou isso ontem. Ô, Caio, diga mas lá, não Caio. deixa de ser verdade, Caio. Não, é que eu fiquei... Não deixa de ser verdade. Obrigado, maestro. Eu fiquei Vamos lá. pensando na pergunta do Júnior, talvez a diferença seja o time do Flamengo titular é tão time que a hora que entra alguém é difícil substituir. E o Palmeiras tem um elenco bacana e não há tanta diferença entre titulares e reservas, com algumas exceções. Claro, sai o Gustavo Gomes, é muito mais difícil substituir, mas você mexe ali no meio e tal. O que eu queria saber Ontem eu falei pro Caio, esse Gustavo Gomes Pô, podia ser brasileiro, né, cara? dava pra formar uma dupla de zaga bacana. Podia ser brasileiro. Joga muito o Paraguai. Joga Você muito. vê, foi lá pro Milan e acabou não tendo paciência. essas não coisas jogou, acontecem. você vê, acontece. Isso que o Diego falou de campo, calor, é um aspecto interessante que a gente castiga bastante aqui. Acho que algumas críticas que a gente faz são justas. Por exemplo, do jogo de ontem, de tudo que foi lindo, às vezes um pouco mais pegado, mais discutido, mais reclamado, que acaba perdendo um pouco o ritmo de um jogo excepcional. O que eu queria saber, Diego, já que o Rogério está longe de você, tem um júnior a separá-los, vocês continuam ganhando campeonatos, houve um começo meio contestado, que era meio natural, a comparação é inevitável. Eu queria que você definisse rapidamente se alguma coisa mudou substancialmente para você dizer, pô, o Flamengo tem alguma coisa diferente do que tinha depois daquele 19 extraordinário. Olha, 19 eu acho que ficou marcado, lógico, pela forma que a gente jogava, pela agressividade. Inclusive a gente até enfrentou, né, na época, o Fortaleza, o Rogério Ceni estava lá, e ele mesmo sabe da dificuldade que era, né, enfrentar aquele time. A gente pressionava de uma maneira intensa e os resultados foram aparecendo, mas também haviam erros, haviam falhas, né, que eram corrigidas. Só que, claro, com os resultados a favor, às vezes não era muito falado, né, os títulos vindo, mas lógico que tinha jogo que a gente tinha que corrigir, fazer vídeo, enfim, era sempre... Mas foi um ano que saiu tudo perfeito, né? Terminando com aquele jogo contra o Liverpool lá, né, no Catar, que a gente quase conseguiu sair com a vitória. Mas eu acho que cada treinador tem a sua característica, né? O Rogério chegou em um momento de transição onde o Jorge tinha saído, tinha havido um Domi que estava tentando implantar um estilo completamente diferente, né, do que a gente vinha jogando em 2019, claro, com a sua característica, a sua filosofia. Logo houve a saída do Domi, a chegada do Rogério, que, claro, chega num momento que não pode treinar, chega num momento que tem semifinal de Copa do Brasil, decisão para classificar também na Libertadores, jogos importantes, sem tempo de treinar, sem saber como está fisicamente o time para poder exercer o tipo de pressão que ele também gosta de fazer. Então, foi um ano difícil nesse sentido, né? Até a gente se adaptar também ao que o Rogério queria. E o título no final veio, né? Depois da gente conseguir, com muito trabalho, muito suor, muita correção também, e voltar a jogar um bom futebol e conquistar o título. E agora a gente teve um tempo, né? Um tempo aí grande para poder fazer a nossa parte física. E isso também ajuda muito também ao Rogério, né, colocar da forma que a gente quer jogar, né? A modo de pressão, saída 3, um pouco mais adiantado, o goleiro joga como líbero às vezes, enfim, várias coisas que com o Domi não era feito, mas que com o Jorge tem um pouco de semelhança. Então isso favoreceu bem a adaptação e também o entendimento dos jogadores no dia a dia. Eu sei que vocês vão ficar bravos, mas eu queria que o Rogério assim, fizesse a avaliação de quem enfrentou este Flamengo e que hoje botou a mão dele no Flamengo depois dessa resposta. Você diria, então, Rogério, que agora o time do Flamengo tem a sua mão? Demorou esse tempo, agora tem a sua mão? Olha, eu acho que ele tem a característica de jogo que eu gosto. Eu lembro que no ano passado teve esse confronto, 2019, desculpa, né? Fortaleza não estava no banco de reservas desse jogo, estava suspenso, tinha sido tomado o terceiro cartão amarelo, alguma coisa assim.
O Flamengo venceu no último minuto esse jogo, por 2-1 em Fortaleza. Nós jogamos com uma equipe reserva aquele jogo. Hoje, nós temos características diferentes, né? Antigamente, nesse Flamengo de 19, a saída também era feita a 3, mas de uma maneira diferente. Hoje, eu entendo o Felipe Luiz muito mais como um jogador construtor do que um jogador que chega à linha de fundo. Hoje é um time que joga com um 10 de primeiro volante, um 10 bem clássico, que eu enfrentei muitas vezes como atleta, mas que tem uma doação assim absurda. E na frente nós jogamos com um quarteto que é como, acho que eram os 2 times do Brasil que jogavam dessa maneira. O Flamengo com os 4 homens de frente, o Fortaleza também. Talvez até seja isso que tenha chamado um pouco a atenção por uma possível vinda para o Flamengo, é a maneira com que nós jogávamos. Claro, características diferentes. Fortaleza, muita velocidade, trabalhando em linha mais baixas e contra-atacando. Flamengo, muito mais propositivo, apesar daquele time do Fortaleza também ser propositivo, um time mais alto, mas hoje um time muito mais técnico, que consegue ter mais posse de bola, trocar mais passes, talentosíssimo, com individualidades fora do comum. Mas hoje o time que está montado é o time da maneira como eu gosto de jogar, desde a sua saída de jogo, e isso, logicamente, que o Diego colabora muito, é um jogador que tem essas características que eu gosto. Hoje o Flamengo é montado do nosso jeito. Agora, isso não garante taças, não garante conquistas futuras, depende também, logicamente, do esforço, e que eu quero deixar claro que é muito grande de todos, especialmente, eu acho que os mais velhos são exemplos mais experientes, são exemplos mais jovens. Você vê, eu tenho muito orgulho de dizer para o próprio Diego que está aqui, Diego Ribas, Felipe Luiz, Arão, que é ranzinza, chato, eu brigo bastante com ele, mas eu gosto muito dele e me ajuda demais. Foi a grande diferença, acho que no final do ano passado, ele vindo para a zaga deu uma saída de jogo que a gente gostaria, e eu acho que esses caras são muito importantes porque eles servem de exemplo, caras que não querem deixar passar o momento. Eu sempre falo para eles, quando deixar de ganhar, eu espero que demore, as pessoas vão achar que o tempo de vocês acabou. Então nós temos que fazer o seguinte, nós temos que ganhar jogo por jogo, título por título, porque é só assim que essa geração de vocês vai se manter viva, vai ficar na história do Flamengo.